muito ensolarados. Então eu queria iniciar o culto hoje, chamando vocês para nós estarmos tocando a trombeta. Amém? Nós vamos tocar a trombeta lendo Romanos 8. A partir do verso 18. Romanos 8. Nós vamos ler aqui, lembrando um pouquinho do que se passou ali no livro de Josué para que Jericó caísse. E quando o povo foi ali para acontecer, né, o Senhor deu instruções e era necessário cair os muralhas de Jericó. E para isso eles tinham que o quê? E os homens de guerra, os sacerdotes, e eles tinham que tocar a trombeta em cima, em Jericó, para que as muralhas caíssem. Nós sabemos que na nossa vida nós temos muralhas que muitas vezes estão altas e precisam cair. Então nós vamos começar hoje, nesse domingo, derrubando as muralhas que têm impedido o meu fluir a uma vida abundante. Nós vamos começar o nosso culto derrubando as muralhas e tocando a trombeta. Por 6 domingos nós vamos tocar a trombeta para que no 7º as muralhas caiam. Todas as muralhas, todo o impedimento, para termos uma vida abundante, para tomarmos posse da vida que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu não sei hoje qual é o tamanho, né? Qual é o tamanho da sua muralha. Mas o Senhor quer que essa muralha caia. Por isso nós vamos ler Romanos 8, capítulo 18, para assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como é que espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou.
E ao que justificou, a esses também glorificou. Amém. Aleluia. Você pode ficar em pé? Nós vamos orar. Essa trombeta está sendo tocada, porque o Senhor está falando no nosso coração que nós, como igreja, Operação Resgate, Maria Paula, precisamos tocar a trombeta para que as muralhas caiam. Há muralhas do engano, há muralhas da saúde, né? Há muralhas das promessas que ainda não chegaram. São muralhas que não estão permitindo que a igreja acesse o que Deus tem reservado para ela. Bênçãos sem medidas. Então nós vamos orar. Você vai fechar seus olhos enquanto o grupo começa a se preparar para se mover. Eu sei que hoje é o primeiro momento que nós estamos vivenciando essa promessa de Deus, não é? Porque a criação geme, mas nós também gememos. Os filhos têm gemido. E o Senhor quer que nós estejamos olhando para onde essas muralhas vão cair. Senhor, meu Deus e Pai, nessa manhã, ó Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor separou este encontro. E aqui estamos, ó Deus, para te exaltar, para te adorar, para levantar o nome do Senhor. Queremos estar a cada dia preparados, ó Pai, para estarmos indo em frente, para que a criação que geme possa olhar para nós e ver, ó Deus, os filhos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Senhor, nós clamamos nesta manhã e nós queremos crescer no conhecimento do Deus vivo, através de Cristo Jesus, o seu Filho, e o Espírito que habita em nós, e que o Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas. E nós sabemos, Senhor, orar, e Ele, como convém orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aonde nós não alcançamos, o Espírito alcança por nós. E nessa manhã, nós queremos estar dizendo que nós vamos gritar. No sétimo dia, nós vamos gritar que as muralhas vão de cair e a igreja do Senhor vai prosseguir. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Os livros, nós choramos, porque as tuas armas são celestiais. Aleluia! Não são carregadas, são poderosas. Aleluia! Vencendo a vida. Aleluia! Se levanta o teu povo, toca o teu povo. Glória a Deus, nós te exaltamos. Em glória.
Glória a Deus. Uma coisa que é agradável estar na casa do Senhor, né? É um lugar de refúgio. É um lugar de refúgio. E podemos observar que o erro começa as nossas vidas, né? Trabalho, escola, tudo na fazenda. A gente vem aqui para carregar força. Só que a nossa igreja, ela está deixando levar a palavra do Senhor. Segunda-feira, Deus intercessão. Sei que alguns não conseguem chegar para fazer, mas aqueles que puderem estar participando é muito. Terça-feira, nosso estudo sobre Salmos. Estamos já passando da metade de Salmos. Quero só ver que ele vai ficar no Salmo 119. É uma benção. E na quinta-feira nós temos uma sessão. Vamos dar graças sobre uma maravilhosa. Isso é crescimento, célula gera célula, ovelha gera ovelha. Possamos estar entendendo esse índio do Senhor. Glória a Deus. Esse louvor, música, meu, sendo das suas ofertas, dízimos, quiser fazer nesse momento, sua entrega, parte do culto, dá uma glória ao Senhor. Faça, entrega ao Senhor. Amém? Sobre o povo,
Temos essa certeza. Jesus virá. Leão da tribo. Para nós será manso. Para nós será de amor, que somos seus filhos. Para aqueles que não querem ver de frente, não será isso. Prefiro vê-lo com amor. Amém? Nós hoje vamos estar recebendo a palavra do nosso irmão Rafael Soares. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós acabamos de ler aqui um versículo muito profundo e muito complexo, né, sobre a natureza humana depois da queda, do pecado. Né? O que nós temos aqui, né, o homem, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, né? Eles tomaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? E daí entrou o pecado no mundo. Mas o problema deles ali não foi só a desobediência, né? Não foi só o problema da humanidade, não foi só a desobediência. O problema é que aquela árvore, especificamente aquela árvore, ela tinha um veneno, né? E Deus, ele queria proteger o homem e a mulher desse veneno. Era o veneno do conhecimento do bem e do mal. O ser humano ele foi criado para ser puro, né? Como Adão e Eva ali viviam nus e
não viam maldade, né? A pureza era o que norteava os homens. E somente Deus, somente o juiz do universo, ele é o único capaz de conhecer o bem e o mal, ele é o único capaz de julgar justamente. O homem não pode julgar justamente, o homem não pode, e todo juízo humano, ele sempre vai ser enviesado, ele sempre vai ser errado, porque a natureza humana não foi feita para isso. Então, aqui nós lemos uma coisa interessante, porque Deus está falando, eis que o homem é como um de nós. Né? Isso é um versículo que dá margem para muito, né? Dá pano para manga, né? Dá margem para heresias, dá margem para estudos aprofundados sobre a questão do que o homem se tornou depois da queda. E é interessante que a serpente tinha falado lá atrás. A serpente tinha falado, né? Se você comer esse fruto, você vai ser como Deus. Né? E aqui nós vemos o próprio Deus falando. Eis que o homem é como um de nós. Né? A trindade ali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Eis que o homem é como um de nós. Aí a gente pergunta, né? Será que a serpente estava certa? Será que a serpente estava falando a verdade ali? Se ao comer daquele fruto, ele ia se tornar como Deus? Porque o próprio Deus está falando. Eis que o homem é como um de nós. Então, será que a serpente ela estava certa, né? Será que o homem se tornou como Deus, né? E aí a primeira lição que a gente tira dessa passagem é que o diabo ele não é só mentiroso, né? Ele é mentiroso, mas ele não é burro, né? O diabo ele é mentiroso, mas não é burro. Então, o diabo ele não vai tentar te enganar com uma mentira escrachada, uma mentira muito óbvia, né? Com uma mentira muito clara, claro que é mentira isso. Não, o diabo ele vai tentar te enganar com uma meia-verdade. Né? É assim que ele age. Ele é mentiroso, mas não é burro. Né? Ele é inteligente. Então, ele não vai jogar uma mentira fácil para você falar, isso aqui é mentira. Não, ele vai jogar uma meia-verdade. Ele vai usar de meias-verdades, verdades distorcidas, né, que parecem verdade, mas que no fundo não são. Então, quando Deus fala para Eva, você vai se tornar como Deus, na mente de Eva, o que ele queria que Eva entendesse? Né? Que Eva ali ia ser todo poderoso, né? Ia ser um ser poderoso, ia ser um ser onipotente, onipresente, onisciente. Era isso que o diabo estava querendo que Eva entendesse, mas o veneno daquela fruta realmente ali o diabo não estava falando uma mentira, mas também não era verdade, era uma meia verdade, era uma mentira que parecia uma verdade, porque o homem ele quando comeu aquela fruta, ele passou a ser um Deus falso. Ele passou a ser um Deus do seu próprio umbigo. Deus ele é absoluto em si mesmo, Deus é suficiente em si mesmo. E quando o homem comeu aquela fruta, ele se sentiu absoluto, se sentiu autossuficiente. Ele incorporou uma arrogância, uma pretensão de ser um Deus. Né? Ali não é que a fruta ia levar ele a ser um Deus, mas levou ele a ser a pretensão, levou ele à pretensão de ser um Deus. Então, quando Deus fala aqui, eis que o homem se fez como um de nós, né? Ele está querendo dizer isso, que o homem agora, ele tirou do trono o Deus verdadeiro e colocou a si mesmo nesse trono, no coração de cada um. Ou seja, o homem é como um de nós, ou seja, o homem é um Deus com D minúsculo, é um Deus falso, é um Deus que se arroga ser Deus, mas não é Deus. Né? Mas ele é como, porque agora ele tem a capacidade de criar,
princípios morais e éticos, né? Agora ele tem a capacidade de conhecer o bem e o mal, ou seja, ele tem a capacidade de criar regras de bem e mal, né? Que não necessariamente estão de acordo com o bem e mal absoluto de Deus, são bem e mal relativos. Então, o homem, ele, antes do pecado, ele dizia: dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Mas, depois do pecado, o homem passou a dizer: de mim, por mim e para mim são todas as coisas, glória, pois, a mim eternamente. Então, o homem, ele se colocou no lugar de Deus. Então, assim, eu queria só ilustrar essa realidade, né, de uma forma mais prática, né? Imagina se a gente colocasse, né, a gente pegasse ali em Brasília, né, na cadeira presidencial, e se a gente colocasse, sabe, um chimpanzé ali, né? Vamos colocar um macaco ali, um gorila, um chimpanzé, e vamos botar faixa presidencial nele e vamos dizer: pronto, governa a gente, governa o país, governa, né? Sim, é óbvio que o país vai entrar em colapso, porque aquele macaco não foi feito para estar ali. Não é da natureza dele governar, não é da natureza dele entender os processos humanos e presidenciais. Então não é da natureza dele, ele só vai fazer besteira, ele só vai se destruir, ele só vai destruir o país. Então foi exatamente isso que aconteceu quando o homem comeu daquele fruto. O homem passou a sentar num trono que não era dele. O homem passou a exercer um papel de um Deus que ele não é. Ele passou a exercer, ter um peso de responsabilidade que não é dele. Então ele passou a ser um chimpanzé num trono. Ele não sabe o que fazer, né? E as consequências nós vemos. É só continuar lendo Gênesis, que a humanidade se tornou esse Deus com D minúsculo que não sabe o que fazer e só fez besteira, né? Nós vemos opressão, assassinatos, enfim, escravidão, miséria, e todo tipo de guerras, enfim. A história da humanidade é uma história desastrosa, né? A partir do momento em que o homem tirou Deus do seu trono, do seu coração, e colocou a si mesmo. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Mas é só uma introdução, tá? Para a gente entender como é que o mundo funciona hoje. Né? O mundo, hoje, né? Como é que a humanidade, né? Qual é o modus operandi das relações humanas e das relações com Deus? É uma relação puramente egoísta. Né? O homem caído, o homem, né, que é escravo do pecado, o homem que foi ali, né, que não regenerado, ele é um homem que é egoísta por natureza. Ele não tem como ser de outra forma, senão por um milagre. Né? Ele não tem como. Então, todas as relações humanas e com Deus são relações de interesse. Né? São relações de interesse. Isso aí, se você for pegar aí os filósofos ateus, os filósofos do mundo, né, todos eles são unânimes, e, né, já que eles não acreditam em Deus, não acreditam em milagre, não acreditam no amor, então eles são unânimes em dizer uma coisa, que toda relação humana é interesse. Então, se eu sou amigo de alguém, é porque inconscientemente eu quero algum benefício dele. Né? Se uma pessoa quer casar com outra, é porque inconscientemente ela está buscando a felicidade própria, não está buscando a felicidade do outro. Então, todas as relações são relações de interesse. Isso aí você pode ler, você vai achar isso em todos os filósofos, grandes pensadores aí do mundo vão dizer isso. Né? Que o mundo é uma grande hipocrisia, né? As pessoas são naturalmente hipócritas, são falsas, porque elas querem se beneficiar. Né? E quando a gente, né, com relação à questão do homem caído, não estão errados. Né? Realmente, essa é a realidade. Né? Só que o problema deles é que eles não acreditam na regeneração. Aí é uma questão que nós vamos entrar mais para frente. Então, as relações humanas foram afetadas pelo pecado, né? E a relação com Deus também. Né? Ou seja, a religiosidade
humana, né, a religiosidade que não vem de Deus, que vem do próprio homem, a religiosidade que é o esforço do homem em se conectar com Deus, também funciona da mesma forma. É uma relação de interesse, né? O homem, ele busca Deus porque ele tem algum interesse pessoal nisso. Ele não está preocupado em glorificar a Deus e fazer a vontade de Deus, em exaltar a Deus. Ele quer algum benefício dessa relação. Então, isso eu estou falando de todas as religiões do mundo, né, muçulmano, católico, espírita, enfim, e inclusive até muitos que se dizem evangélicos também, né, possuem uma relação com Deus, onde Deus ele é um meio para eu alcançar um fim. Né? Deus é um degrau para eu chegar a algum lugar. Deus é um meio, né? Por exemplo, eu busco a Deus porque eu não quero ir para o inferno, né? Eu quero ir para o céu, né? Ou seja, eu não estou nem aí para Deus, eu estou aí para o céu, para a vida eterna, né? Então, Deus é um meio para eu alcançar o meu sucesso financeiro, né? Deus é um meio para eu resolver realizar os meus sonhos, né? Resolver meus problemas, alcançar uma cura, alcançar um milagre, alcançar alguma coisa. Então, a relação do homem com Deus virou isso, né? Virou uma relação de interesse, uma relação egoísta, onde o homem está no centro de tudo. Então, dado esse panorama, né? Dado esse panorama deplorável, né? Dada essa introdução aí desanimadora, né? A gente, para concluir essa introdução, queria falar que assim, nós somos os vilões da história da humanidade, né? O homem se tornou inimigo de Deus ao se colocar como Deus, né? Ao se colocar como esse Deus falso, o homem se tornou inimigo, né? O homem se tornou o vilão, né? Muitas vezes a gente vê os filmes aí, Senhor dos Anéis, né? Filmes que tem a luta do bem contra o mal, do mocinho contra o bandido, e a gente acha que, às vezes, a gente se coloca sempre na posição do mocinho, né? Nós somos o mocinho, mas não, a humanidade é o vilão da história. A humanidade se tornou inimiga de Deus. Então, nós somos os vilões, nós somos aqueles orques, aqueles monstros lá que, enfim, não tem, né? O apóstolo Paulo fala, não tem nada de bom, não há um justo, um sequer. Então, essa é a realidade, né? Que muitos não entendem essa realidade. E aí tem pessoas que acreditam, né, numa paz, né, que vem do mundo sem Deus, né? Então né, tem aquela música lá do John Lennon, né? Imagine all the people, né? Quem já traduziu aquela música sabe, é uma música que fala, imagina, não tem céu, não tem inferno, não tem religião, não tem Deus, não tem nada. Imagina as pessoas vivendo em paz, né? Imagine que ninguém tem posse de nada, tudo é meu, tudo é seu, a gente compartilha tudo, e tudo, né? A música tá lá, tudo, né? Então, isso é uma grande ilusão, porque não dá, é impossível um mundo onde um monte de deuses egoístas, é impossível que eles consigam viver em paz, né? Não dá, não tem, né? Mas graças ao Deus verdadeiro, né, que o próprio Deus trouxe uma solução para isso, né, que é Jesus. Jesus ele veio, né, por misericórdia, pura misericórdia, para nos salvar, para morrer por nós e para nos libertar dessa situação deplorável que a humanidade entrou. Né? Então, a conversão, né, o que é a conversão a Jesus? É um grande milagre, é o maior milagre de todos, porque é o milagre de você matar o Deus que você criou e se tornar egoísta e se tornar um servo altruísta, né? Se tornar um servo de Deus que não mais quer receber, que não mais quer ser servido, mas quer servir. Isso naturalmente é impossível. Só um milagre pode fazer isso no ser humano, né? Então, não mais há o relacionamento por interesse, mas o relacionamento por amor. Ele agora
Eu não quero mais, eu não vou ser amigo para receber algo em troca, eu vou ser para dar, né? Eu não vou casar para ser feliz, eu vou casar para fazer o outro feliz. Então, essa transformação, irmãos, é um milagre muito mais poderoso do que um cego ver, do que um coxo andar, sabe? Isso é muito mais poderoso, porque o cego ele pode voltar a ver e continuar sendo escravo do pecado, continuar sendo o seu próprio Deus, continuar sendo inimigo de Deus. Então não vai adiantar nada. Agora, esse milagre, né, da regeneração, ele é poderoso. Então, queria só ler rapidamente aqui João 15, se você puder abrir. João 15. João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este. Não, peraí. João 15, 13. Peraí, acho que eu botei errado aqui. Peraí, rapidinho. Não, desculpa, é 15, 9. 15, 9. 15, 9, 9 a 13. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Amém. Então, irmãos, aqui a gente falou aqui, né, de Gênesis, a gente falou da regeneração, e agora Jesus, nesses 3 capítulos de João, 14, 15, 16, Jesus ele está ali, antes de ir para a cruz, ele está fazendo as últimas orientações aos discípulos sobre o seu reino. Né? Jesus ele está falando como um rei mesmo, como um governante, como um Messias. Né? Ele está dando ali as últimas orientações sobre o reino, qual será a legislação do reino de Jesus, né? Quais serão as regras desse reino. E então Jesus ele vai embasar todas as regras, toda a legislação, né, do seu reino no amor, né? Ele vai tudo que concerne ao reino de Deus é baseado no amor. Só que a gente tem que perguntar o que é amor, né? Né, hoje o amor cada um tem uma definição de amor, né? Para o mundo, o amor é um sentimento, né? É um sentimento, eu sinto amor e tal. Mas a gente tem que entender que Jesus não está falando de sentimento aqui, né? Jesus está falando de uma coisa concreta. O amor é algo concreto. O amor, ele é uma atitude concreta. Ele é a atitude de se entregar, de se dar, né? A atitude de se dar pelo outro, né? Isso é o amor. É algo concreto, onde eu concretamente me entrego ao outro, dou ao outro, né? Então, todo o processo de conversão e santificação, ele é um processo que te tira, que vai diminuindo o seu egoísmo, né? E vai aumentando o seu altruísmo, a sua vontade de dar, a sua vontade de amar, a sua vontade de desejar o melhor para o outro. Então, esse é o processo, sabe? Se a nossa conversão, né, se resume a ritos religiosos e não a esse processo de diminuir o seu egoísmo, de aumentar a sua capacidade de se doar, né, tanto para Deus como para o próximo, então, né, tem alguma coisa errada nesse processo da conversão. Né? Então, por quê? Porque Deus é puro amor, né? João, quando fala, né, Deus é amor, ele não está ali pontuando mais um atributo de Deus, né? Deus é justiça, Deus é paz, Deus é espírito e Deus é amor. Não. Ele está dizendo que a natureza de Deus é o amor e todos os atributos de Deus estão dentro,
dessa natureza que é o amor. Então, a justiça de Deus se manifesta em amor, o juízo de Deus se manifesta em amor, a onipotência, a onipresença, todos os atributos são com base no amor, né? O amor é como se fosse ali a composição de Deus, né? Aquilo que compõe o que Deus é, né? Ou seja, então Deus ele é puro doar-se, sabe? Deus ele é eternamente doação, sabe? Deus está eternamente dando, né? Por isso que Jesus fala, né? As aves do céu, eles não passam fome, porque Deus está sempre dando, ele é eternamente um doador, sabe? E deu seu filho, enfim, Deus ele é esse amor, essa natureza, né? João ele vai falar também na carta dele que quem ama, né, conhece a Deus, né? Ou seja, a palavra conhecer na Bíblia, né, não é diferente do nosso conhecer. Conhecer para a gente é mais um conhecimento intelectual, né? Receber informações, mas na Bíblia, quando fala conhecer, né, tá falando de uma intimidade, né? Diz lá, Adão conheceu Eva e tiveram filhos. Então, quando a Bíblia fala a palavra conhecer, ela tem um sentido mais profundo, ela tem um sentido de intimidade. Então, João fala, quem ama conhece a Deus, né? E assim, irmãos, o amor, né? Tem gente que confunde, infelizmente. Tem muita gente aí hoje em dia pregando um amor um amor falso, né? Que despreza a santidade de Deus, né? Tem gente pregando aí que o que importa é a pessoa amar, não interessa se você está vivendo uma vida de pecado, não interessa se tem relações homossexuais, não interessa se ela adultera, o que importa é ela ser uma pessoa boa, amar o próximo. E é isso aí, ela tá, né? Infelizmente, a gente ouve pessoas, né, pregadores, pregando isso. Mas isso é uma mentira do diabo, porque o amor, ele tá muito ligado com a santidade. Porque quem ama conhece a Deus, e Deus, ele é santo. Né? A palavra santo na Bíblia significa separado, né? Separado do mundo. Então, quem ama, necessariamente, ele tem que estar separado da mentalidade do mundo, que é o egoísmo. Então é um paradoxo, é uma contradição, né? É uma contradição você dizer que o que vale é um amor, não importa se a pessoa está em pecado ou não. Isso não existe, isso é uma contradição. Que ou a pessoa está em amor e vive em santidade, ou a pessoa não ama e não vive em santidade. Não tem como misturar as coisas, né? Então, irmãos, eu vou estar adiantando aqui para não passar muita hora. Então, a gente viu aí, né, que de inimigos de Deus passamos agora para o reino de Deus, que é o amor de deuses egoístas, né, deuses com D minúsculo, né, egoístas, passamos a servos altruístas, que entrega, que dá, né, que dá a sua vida a Jesus e dá a sua vida ao próximo. Só que agora nós somos servos. E aí? Né? Muitos param por aí. Né? Muitos param por aí. Muitos param no nível de servos. São obedientes, né? Obedecem a Deus. Né? São pessoas maravilhosas, são pessoas que experimentam o reino de Deus. O reino é justiça, paz, alegria. E tem pessoas que vivem isso, estão há anos na igreja vivendo, mas vivendo no nível de servo. O servo, ele vai experimentar muitas coisas em Deus, mas ele não conhece o coração do seu Senhor. O servo, ele só obedece, né? Ele vê uma ordem e obedece. Ele não conhece o que se passa nos segredos do coração do seu Senhor. O servo experimenta milagres, né? Por exemplo, lá em Caná da Galileia, no casamento, né? Quem foi que viu Jesus transformando água em vinho? Né? Foram os servos. Né? Os servos, né? Uma vez Jesus fez um milagre à distância, né? O centurião veio pedir pelo filho, né? Pelo um servo, né? Que estava doente. E o centurião veio pedir Jesus, e Jesus ali
né? Jesus naquela época já trabalhava remoto, né? Já trabalhava home office. Fez o milagre lá remoto. E quem testemunhou o milagre foi os servos. Sabe, servos testemunham milagres, irmão. Mas ele não sabe os segredos do seu Senhor, sabe? E muitos param por aí. Muitos param, né? Param né, se tornam servos do Senhor e param. E podem ser até grandes servos do Senhor, tá? Não estou menosprezando isso, não. Mas vamos continuar aqui, só o versículo onde a gente parou, né? No versículo 14 de João capítulo 15, Jesus fala: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém. Então, irmãos, aqui Jesus ele muda o seu discurso. Ele está falando ali de como é que vai funcionar o reino de Deus na terra. Está falando da obediência, vocês, servos, têm que obedecer e tal. E de repente ele muda, sabe? Ele entra num discurso mais intimista, ele entra num discurso mais profundo. E ele fala: eu não quero mais chamar vocês de servos, eu quero chamar vocês de amigos. Isso é tremendo, isso é tremendo, porque o amigo, ele continua sendo um servo, né? Ele não vai deixar de ser servo, ele vai continuar obedecendo, vai continuar servindo, mas a relação com o seu Senhor é outra, né? É uma outra relação. Então Jesus aqui ele está chamando os discípulos para uma outra dimensão, sabe? Aqui Jesus está como se estivesse abrindo um portal, sabe, para uma outra esfera de dimensão, de profundidade, de infinitude, de conhecer o coração de Deus, conhecer realmente o íntimo da sua vontade, sabe? E de obedecer não mais porque, sabe, por obedecer cegamente, mas de ali estar preocupado com o que pensa, com o que sente o coração do seu Senhor. Né? Então, o amigo, né, aquele que é amigo do rei, né, os amigos do rei, né, no mundo tem uma conotação negativa, né? O amigo do rei é o nepotismo, é a corrupção, mas aqui não, aqui o amigo do rei, ele é aquele que ele já não está mais preocupado com os benefícios que ele vai receber do seu Senhor. Ele não está mais preocupado com o que, sabe, com as garantias, com as vantagens de servir ao seu Senhor. Ele está preocupado com o seu Senhor. Ele está preocupado, né? Deus não é mais um meio para atingir um fim, né? Deus é o fim em si mesmo. Deus não é mais um meio para atingir um objetivo. O amigo, quando é amigo de Deus, Deus se torna o próprio objetivo, né? Então, lá em 2 Samuel, não precisa abrir não. Tem aqui. Valeu. Obrigado. Cheguei pro final. Mas lá em 2 Samuel, Davi, certa vez, ele estava com seu exército, e havia os 3 valentes de Davi. Davi tinha 3 amigos ali, que eram mais próximos dele, e Davi, ele sussurrou, ele fez pensou alto, sussurrou: pô, eu queria beber da água que está naquele poço ali, cheio de filisteu, sabe? Aqueles amigos, eles ouviram isso, eles nem hesitaram, pegaram suas espadas e foram no acampamento dos filisteus, se arriscaram suas vidas, sabe? Só para atender a um sussurro do seu amigo, né? Nem chamavam mais, né? Ele continuava sendo rei e eles continuavam sendo servos, mas ali a relação já era outra, sabe? Ali a amizade, ali a intimidade, né? Levou eles a ir lá arriscar a vida e pegar água e trazer, né, para Davi.
Então, sabe, irmãos, é disso que Jesus está falando. Jesus está falando, não pare no nível de servo, né? Não pare no nível de servo, obedecendo cegamente a Deus para ter algum benefício, para ir para o céu, ou para seja lá o que for. Não, Jesus está chamando. Quero que vocês sejam meus amigos, sabe? Sabe, que vocês ouçam meu coração, a minha vontade. E, sabe, é muito tremendo, irmão. Sabe, o servo de Deus, aquele que parou no servo, sabe, ele vai pegar um versículo da Bíblia, vai ler e vai obedecer, né, simplesmente. Agora o amigo não, o amigo, ele quando vai pegar um versículo, aquele versículo se abre, sabe, numa infinidade de ensinamentos, de lições, de conhecimento, de profundidade do coração de Deus. Né? Assim é a palavra de Deus para aqueles que buscam essa amizade com Deus, sabe? Aqueles que não pararam na linha do servo. Sabe? Para fechar, eu queria só fazer uma breve comparação entre servo e amigo. Né? O servo, ele tem um relacionamento muitas vezes superficial com Deus, né? O amigo tem um relacionamento profundo, né? Para o servo, muitas vezes Deus é um meio para alcançar um fim, né? Ainda tem resquícios daqueles interesses egoístas, né? Mas para o amigo, né, ele não quer saber de mais nada, ele só quer saber do fim, que é Deus. Ele quer saber só do coração do rei, o que se passa no coração do rei. Né? Esse é o anseio dele, é estar na presença do rei. Né? Sabe, o servo é como Marta, né? Que serve, mas não para ouvir, né, o seu Senhor. E Maria era uma amiga de Jesus, parou para ouvir o coração, ouvir a vontade, sabe? E, né, muitas vezes o servo, ele oferece uma oferta, suas ofertas a Deus são como as ofertas de Caim. Qual era a diferença? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e não rejeitou a oferta de Abel? Está escrito lá em Gênesis, a Bíblia diz que Caim deu uma oferta ao Senhor, só diz isso. Mas quando fala da oferta de Abel, fala que Abel deu dos primogênitos a sua gordura. Ou seja, Abel deu do seu melhor. Abel deu do que ele tinha de melhor, né? Enquanto que Caim deu simplesmente uma oferta. Ele não deu do seu melhor, ele deu qualquer coisa, né? E muitas das vezes é isso que a gente faz com Deus, né? Nossas prioridades, quais são nossas prioridades, sabe? Às vezes a gente gasta aí 5 horas numa festinha, não sei o que, entretenimentos, não sei o que, mas quando as coisas são para Deus, a gente dá qualquer coisa, né? Dá nosso tempo, né? Oferece qualquer coisa para Deus, sabe? Isso não é atitude de amigo, isso é atitude de servo. O amigo não, o amigo ele é como Abel, ele vai dar do melhor do seu tempo, o melhor do seu dinheiro, o melhor da sua disposição, né, em servir a Deus e servir o seu próximo. Então, para fechar, o servo, né, lá em Gênesis ainda, a gente tem aquela passagem que Abraão, né, Deus pediu a Abraão para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. E é interessante que no caminho, né, no caminho para o monte, né, Isaque é uma pessoa. Quando chega lá em cima, Isaque é outra pessoa. Né? No caminho para o monte, Isaque pergunta para Abraão: a gente tem aqui a faca, a gente tem a madeira, o fogo, mas cadê o sacrifício? Né? Só que quando ele chegou lá em cima, né, quando Abraão fala, Deus proverá, e ele chegou lá em cima, ele entendeu que ele era o sacrifício. Ele não ofereceu resistência. Ele não ofereceu resistência para ser sacrificado. Então, ou seja, muitas das vezes nós temos a atitude de Isaque, né? O servo, ele vai ter essa atitude de Isaque de ficar perguntando: cadê o sacrifício?
sabe? Ele nunca vai olhar para si para ver que o sacrifício é ele. Ele vai ver que o sacrifício está sempre fora, né? Se alguma coisa está errada, a culpa é do fulano. Se tem alguma coisa errada na igreja, a culpa é do pastor. Se tem alguma coisa errada no meu casamento, a culpa é da minha esposa. Se tem alguma coisa errada, né, na minha família, a culpa é de fulano. Agora, o amigo de Deus, ele é como Isaac lá naquele altar. Ele já entendeu que o sacrifício é ele. Né? O amigo de Deus entende que ele é o sacrifício, né, para o seu rei e para o seu senhor. Então, se tem um problema no meu casamento, eu sou o sacrifício. Eu é que tenho que mudar. Né? Se tem problema na igreja, eu é que tenho que mudar. Eu é que tenho que, né, ser o sacrifício para trazer a glória de Deus. Então, essa é a diferença do servo para o amigo. Então, irmãos, sabe, a gente passou aqui, né, um panorama, né, de inimigos de Deus para servos e para amigos. E, assim, eu queria que a gente fechasse nossos olhos agora. Queria fazer uma oração. E queria que você parasse e pensasse, sabe, eu tenho sido o quê? Será que eu ainda sou inimigo de Deus? Será que eu ainda sou o meu próprio Deus? Será que eu ainda vivo uma vida egoísta? Ou será que eu sou servo? Né? Um servo obediente, um servo fiel? Glória a Deus. Mas Deus está chamando para uma nova dimensão, sabe? Uma nova vida, uma vida de infinitas possibilidades, sabe? Uma dimensão onde você vai conhecer, sabe, o coração do Criador e viver na presença dele, que é suficiente. Você não precisa de mais nada, você não vai sentir falta de mais nada, porque a presença dele é suficiente. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos a Ti, Pai, esse momento, Senhor, nossas vidas, nosso coração. Só Tu sabes o que se passa, Senhor, em nosso coração, Pai. Só o Senhor sabe, Deus, onde nós temos, o que nós temos feito, o que nós temos vivido. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão. Perdão, Senhor, se temos ainda sido egoístas, se não temos entendido, Senhor, Teu propósito. Perdão, Senhor, se paramos, Senhor, no nível de servos. Estamos há anos, Senhor, servindo a Ti, sem ser Teus amigos. Queremos ouvir Teu chamado, queremos nos aproximar, Senhor. Nos aproximar da Tua intimidade. Senhor, colocar nossas prioridades em Ti, Senhor. Saber que nada, Senhor, nada, nós não precisamos de mais nada, Senhor, só de Ti. O Senhor vai suprir todas as coisas. O Senhor vai fazer tudo, Senhor, que nós achamos que é do nosso braço, da nossa força. Senhor, sabemos que, ó Pai, até mesmo, Senhor, com relação à Tua igreja, avivamento, Senhor, nós não queremos, Senhor, simplesmente avivamento, queremos viver uma vida perene, não queremos momentos, não queremos só momentos passageiros, Senhor, de avivamento, queremos viver uma vida perene na Tua presença, eternamente. Ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, nos guiando e frutificando, Senhor, nossos corações, Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.